estar nesse lugar e reunidos podemos te adorar. Obrigado por ser o que o Senhor é, tudo isso que o Senhor é, e ainda se importar com a gente e com nossa maneira de te adorar, nosso jeito de ser. Senhor, receba nossa gratidão por Jesus Cristo, teu Filho. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Podem assentar. Amém. Obrigado. Bem-vindo a todos nessa manhã. Eu fico imaginando como é curioso a gente se arrumar, vir à igreja, cada um com o seu estilo, seu modelito, né? E não tem como mudar, na verdade. Você é assim, ponto final. Já percebeu isso ou não? A gente é desse jeito aqui. Tentaram, quando me converti, me colocar em mim terno e gravata. Eu parecia Rodrigo Maia. Ele fica assim, ó. Já viram isso não? O presidente da Câmara. Eu acho que ele é doido para largar aquele terno lá, porque ele fica meio inquieto com aquele negócio. E eu era meio assim, sabe? Me colocaram, aqui usa terno e gravata. Eu usava e ficava um treco apertado. E na época ainda aqueles laços, aqueles nó de gravata enorme. Nossa, dá até medo. Eu sempre quis implantar o meu modelo. E o meu modelo é esse que vocês estão vendo aqui. É jeans. E vocês devem agradecer a minha geração, porque nós lutamos bravamente pelo jeans. E hoje nós estamos aí. Aparentemente, apesar de todos os estilos diferentes e o jeito que nós arrumamos para vir à igreja, quem está do lado de fora, eles dizem uma coisa: os crentes estão lá dentro. Não é assim, não? Aparentemente eles falam assim: os crentes estão lá. Porque aqui somos todos semelhantes. Quem está lá fora, ele dá uma olhada assim e percebe que aqui se fala a mesma linguagem, pelo menos na hora do culto. Tem os mesmos, a maioria os mesmos gestos, né? Se um levanta a mão de trás, levanta, o outro levanta, o de lado também levanta, não sabe por quê, mas está levantando. Então nós temos, aparentemente, nós somos todos iguais. Se você olhar assim, todos nós viemos adorar a Deus, sim ou não? Com estilos diferentes. Então, independente dos estilos, aparentemente somos todos iguais. Somos todos iguais. Interessante isso. E é difícil a gente detectar, a gente conseguir achar uma outra intenção ou motivação. Se viemos para a igreja, mesmo com os nossos estilos, quem está lá fora fala assim: não existe outra motivação, não existe outra intenção para aquele povo, a não ser ficar lá, fechando os olhos e rezando durante 2 horas. Tem uns ainda que vai mais longe, algumas reuniões de culto. Mas acho que não existe outra intenção para esse povo. Mas tem um versículo bíblico que acho que a maioria das pessoas amam, a maioria dos cristãos amam. É 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7, que diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Lá em 1 Samuel 16, versículo 7. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Tem gente que ama demais esse versículo, porque, entre aspas, dá a essa pessoa, ou a estas pessoas, o jeito de ser que elas sempre quiseram. Entenderam? Quando você fala assim, você vai falar com uma pessoa: nossa, mas você pratica isso?
Deus olha o coração. Então tem muita gente, bobão, tem muita gente que defende, ama esse versículo para defender o seu estilo de ser. Deus não olha para isso não. Deus olha o coração. Então ele continua fazendo as suas aberrações, continua fazendo, vivendo o seu jeito de ser cristão. Entenderam ou não? Então tem muita gente que pega o versículo de 1 Samuel 16, versículo 7, pega esse versículo para se autodefender. Quem está me entendendo? Mas existe a verdade dentro desse versículo que a gente não quer encarar, que realmente Deus, ele olha o coração. Ele vê mesmo o coração, mais do que a aparência, porque ali está toda a essência da vida, cara. Toda a real importância, motivação, está ali. Deus, ele não vê apenas a aparência assim, sabe? Mas ele vê o coração. E por causa disso, tem um segundo texto que está em Gênesis, capítulo 4, o versículo 7. Gênesis 4, 7 conta a história de dois irmãos, Caim e Abel. Eles eram irmãos, viviam debaixo do mesmo teto, Caim e Abel. E o Senhor, Deus, disse para Caim: se você fizer o que é certo, não será aceito, será aprovado por causa disso. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. O pecado deseja te destruir, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Deus falou isso com Caim. Por quê? Porque esse trecho da Bíblia nos mostra que Caim e Abel, eles foram apresentar um culto a Deus com as suas oferendas. Eles foram cultuar a Deus. Tem gente que ora assim: Deus abençoa o nosso culto, né? Não sei como que é essa palavra, abençoar o nosso culto. Nós devemos prestar um culto a Deus, certo? E o nosso culto não depende de Deus ser bom, né? Depende da gente mesmo, do seu culto, Cleide, ser bom para Deus. Estão entendendo? E esses dois, Caim e Abel, eles foram apresentar um culto a Deus, prestar um culto a Deus. Eles foram prestar um culto a Deus, apresentando as suas ofertas. Porém, a Bíblia diz que Deus aceitou o culto, a adoração, a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Aparentemente, havia semelhança ali. Eram irmãos como nós somos irmãos. Preto no branco, amarelo, zóio esticado, o zoião, orelha pequena, orelhão. Aparentemente, nós somos irmãos, somos todos irmãos, somos iguais. Interessante, né? E todos estão aqui reunidos para prestar um culto a Deus como aqueles dois. Só que a Bíblia fala que Deus atentou para o culto, a oferta, a adoração de Abel e rejeita de Caim. Apesar dessa certa semelhança exterior, a pergunta é: por que então Deus haveria de aceitar o culto de um e rejeitar do outro?
Entenderam? Se for pela aparência, quem está lá fora está falando, os crentes estão rezando, os crentes estão orando lá, estão prestando culto a Deus. Lá de fora não exclui ninguém, porque para eles estamos aqui, apesar dos nossos estilos e modelitos, todos nós temos uma motivação só: adorar, cantar, adorar ao Senhor. Então a resposta a essa pergunta é: por que Deus aceita de um e rejeitou do outro? É porque o interior deles era totalmente diferente. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E é verdade. Apesar de estarmos todos aqui, temos intercessão, temos meninos do som, apesar de termos aqui as meninas diaconisas, cuidam da porta, apesar de estarmos todos aqui, há uma grande diferença para Deus. Porque Deus não vê como a gente está vendo aqui. Todos nós fomos lá adorar a Deus. Mas será? Será que todos nós estamos aqui com realmente essa intenção, sincera intenção? Porque apesar das semelhanças, apesar de serem irmãos, Deus, Ele olha para o interior deles e percebe que havia uma enorme diferença entre eles. Abel vivia perto de Deus e mantinha um modo de vida que agradava a Deus. Caim vivia também perto de Deus. Só que procedia mal. Ele fazia conforme batia na telha dele, batia na cabeça dele. O que batia na alma dele é o que ele fazia. Ele andava segundo os seus próprios caminhos. Quem está me entendendo? E em Provérbios 14, versículo 12, diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. Então, aparentemente estavam os dois diante de Deus e estavam bem. Aparentemente os dois estavam entregando o seu culto a Deus, mas havia uma enorme diferença dentro deles. Será impossível agradar a Deus caso você esteja agindo de maneira oposta à palavra e à vontade de Deus. Você pode estar aqui e nunca faltar um culto, mas se você decidir agir tanto aqui como lá fora, ou criar o seu estilo de ser igreja, o seu estilo de cristianismo, você jamais estará agradando a Deus, se não andar conforme, se não andar da maneira que o Senhor planejou e estipulou em sua palavra. Se ainda, mesmo estando aqui, houver em você sentimentos como ódio, falta de perdão, vocês vão falar: isso é impossível, uma pessoa dentro de uma igreja e não querer perdoar a outra pessoa. Tem e muito. Tem gente que toca, que dança, tem gente que prega. Eu não estou falando só aqui não, estou falando nas igrejas por aí tudo. Tem pastor que até cura, mas não consegue perdoar fulano ou fulana. Verdade, tem. Mas aparentemente é o homem de Deus. Aparentemente ninguém dança igual. Aparentemente ninguém toca igual. Então, agir de maneira oposta à palavra de Deus, criando divisões na igreja, facção, né? Divisão, malícia, cobiça, mesquinhez, aparentemente,
ou melhor, querer viver da sua maneira oposta ao jeito que Deus elaborou para a igreja, cheio de avareza, de materialismo, de vícios, de pensamentos interesseiros, pessoas que se importam mais consigo mesmo, isso é o egocentrismo, né? A pessoa egocêntrica. Querer viver dessa maneira, oposta ao jeito de Deus, não vai valer nada. Aparentemente, os outros vão lá e falar assim: lá é tudo igual, aqueles crentes são fortes. É a igreja mais frajuta, frágil, lascada no mundo. É uma igreja que tem essa aparência de unidade e de uniformidade para adorar a Deus, de intenção de adorar a Deus, e quando Deus olha lá no profundo, Deus está vendo o coração. Deus está vendo o coração. E Ele vê muita diferença entre um e outro. Isaías 55, versículo 8, diz que Deus falando assim: meus caminhos não são os vossos caminhos. Então não basta você vir aqui, falar que você é religioso, que você é da casa, e anda conforme os seus caminhos aí fora. Anda conforme os seus pensamentos aí fora. Mas é um caminho diferente dos caminhos de Deus. E Deus fala: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Até a minha forma de pensar não é igual a de vocês, não. Os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais excelentes. O que Deus quis dizer com isso? Que os caminhos dele exigem outro grau de compromisso e de dedicação, de devoção. Isso que nós estamos vivendo, que aparentemente a gente olha assim, tem todo mundo com cheiro de crente, cara de crente. Isso não basta. Não basta. Tem que haver um compromisso maior, tem que haver uma devoção maior, uma dedicação maior. Quem está me entendendo, diga amém. É que muitos de nós temos seguido os nossos próprios caminhos e nos encontramos, por causa disso, paralisados. Paramos no tempo, estagnamos, nos acomodamos. O Senhor, eu estava orando no meio do mato lá com a intercessão. Que dia que foi, filho? Quinta? Sexta-feira. E o Senhor me deu uma palavra, e eu vou falar no dia de ceia. Eu não sei porque eu falei isso, agora vocês não veem. Mas eu vou deixar. Depois que a gente tinha planejado essa daqui assim, aí parece que aquela domingo que vem é complemento dessa. Que coisa fabulosa. Não vou nem falar nada. Mas eu espero que vocês venham. O grande problema de quem vive os seus próprios caminhos, a tendência é contaminar outros também, a permanecerem assim como ele está, acomodado. A igreja já era o que, já viveu o que viveu, e agora, aí as pessoas ficam do jeitinho do Caim. As pessoas ficam acomodadas, ficam estagnadas, não tem propósito, não tem motivos, porque acha que o motivo tem que vir daqui, né? A gente sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida, a gente sabe qual o plano de Deus para a igreja, a gente sabe, mas estão esperando uma bandeirada para começar a correr. A gente sabe, mas pela nossa maneira que nós criamos, a maneira de Caim, a gente fica acomodado e ficamos. Isso a gente contamina muitos outros irmãos. Caim, ele era presunçoso. Que é isso, pastor? Isso é, o sacrifício, a adoração dele, a oferta dele a Deus de adorar, ilustra uma falsa mentalidade. Você vai conversar com alguém, parece que ele tem a mesma mentalidade que você tem, de crente e de vida cristã, mas é uma falsa mentalidade. O jeito de Caim
prestar culto a Deus, adorar ao Senhor, ilustra uma falsa mentalidade. Ou seja, era baseado num ato religioso. Porque os meus pais, Adão e Eva, faziam, eu faço também. É porque que eles fazem, você faz? É porque o irmão do lado ajoelha, você vai ajoelhar? É porque o irmão do lado fecha os olhos para orar, você fecha? Quem está me entendendo? Então, ilustra um ato, está baseado em ato religioso o culto dele. Eu estou cultuando porque o irmão está cultuando. E isso não passa do teto aqui. Acho que é por isso que esse negócio... Deixa eu estar bem rachado aqui em cima, ó. Uma brincadeira. Não passa, fica batendo. As nossas orações batem no teto da nossa casa, do nosso quarto. Não sai dali, não passa desse nível. Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade baseada em ato religioso. E cristianismo vai além de ato religioso. É porque o irmão que estava nessa igreja fazia assim, eu gostava tanto dele fazer, aí eu faço. É um ato religioso. Eu fazendo isso, eu estou cumprindo com a minha obrigação e ponto final. Às vezes nós trazemos aqui, ou quase sempre, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mas se fazemos isso como um ato religioso, não vai dar em nada, não tem sentido para Deus, porque o sentido da oferta, sabe, ele bate e volta, e não repercute nem no caixa financeiro da igreja, não repercute, parece que chega lá sem nada, como se deu 100, como se tivesse dado 10, é reduzido, porque não existe essência nisto, não existe verdade nisso, mas sim como um ato de obrigação. Nós damos, nós vemos a igreja, a gente canta, só tu és santo, só bate e volta. Quem está me entendendo? Caim foi, além de presunçoso, ele foi prepotente. Ele achou que o seu desleixo e sua consagração, e uma consagração mecânica, assim, queridos irmãos, vamos todos orar. O cara vai porque é mecânico. Eu estava saindo daqui, de casa, e todos os dias eu vou trabalhar na lavanderia, todos os dias. Então eu saí de casa e eu me xinguei, porque eu virei sentido lavanderia. Gente, o que é isso? Porque se tornou um ato mecânico. Às vezes você vem dormindo para a igreja, você acorda aqui. Porque é um ato mecânico. Domingo de manhã eu tenho que ir na igreja. Quantos já não vieram e já avisamos que não tem culto, chegaram aqui domingo de manhã e estavam no culto. Então, existem muitos atos mecânicos. E a nossa adoração, a nossa consagração, ela tem que ir além de um ato mecânico. Porque isso não é bastante para Deus. Alô? E arrogância. Arrogância porque Caim não se humilhou, mas ele se irritava com os caminhos de Deus. Eu venho, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Na essência eu quero ir lá fora, mas eu venho, não sei por que eu venho, porque é um ato mecânico. Mas na essência ele se irritava com aquilo, de vir cantar, de vir adorar. Ele se irritava, não batia, não se encaixava nele. Mas o irmão ia, os pais iam, então ele ia também. Ele ignorava aquilo. Ele não dava valor para aquilo, para o culto a Deus. Ele rejeitava, e rejeitando isso ele rejeitava a Deus. Então a soberba dele era uma abominação ao nosso Deus. Isso é, Deus sentia ânsia de vômito quando Caim estava na presença dele, porque não era uma verdade. Você está entendendo? Não havia essência na adoração dele. Tudo que ele fazia, escute, inclusive a oferta de
de cereais que eles davam, alimentos, inclusive a oferta, dava ânsia para Deus. E por fim eu descobri que Caim também se tornou uma pessoa invejosa, porque as obras de Abel, na sua essência, sem Abel falar nada, condenavam as obras de Caim. E não é que Abel falava, você faz isso errado, não é desse jeito, não. Por Abel fazer, e na essência adorar a Deus e ofertar a Deus, em plena realidade fazer isso, Caim já se condenava com o jeito de Abel ser e fazer. Isso criou um ódio em Caim, um rancor, uma amargura tão grande. E com essa inveja de Abel, aliás, invejar é querer copiar e ser igual, né? E ele então, essa inveja faz com que ele vá diante da presença de Deus. E querer que ele faz com que ele tenta realizar as mesmas coisas do mesmo jeito. Porque um tomou um colinho d'água e foi curado uma vez, eu vou fazer a mesma coisa. Aí deixou o copo d'água em cima da televisão, o copo d'água caiu, queimou a TV. Aí agora. Caim invejou Abel, porque Abel, ele recebia plena atenção de Deus. Aliás, 2 Timóteo 2,19 diz que o Senhor conhece aqueles que são realmente dele, né? Então Caim não se encontrava nesta posição. O próprio Cristo falou assim, né? Eu sou o bom pastor e eu sou conhecido das minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas, né? Então Caim não estava nessa posição de ser conhecido por Deus. E é por isso que o coração dele se encheu de inveja. E essa inveja, ela apodrece a pessoa por dentro, ela corroeu por dentro Caim. E ele, a ponto dele mesmo não poder controlar essa inveja, esse ódio do irmão Abel. O sentimento foi sendo alimentado, porque estava no coração dele. Aí então ele desejou destruir o seu irmão. Talvez não foi assim. Ele chegou um certo dia lá e cortou a cabeça de... Eu não sei como que foi, né? Cortou a cabeça de Abel, não. Mas talvez começou com um pouquinho de inveja ou uma crítica, sabe? E fiquei sabendo que você é muito fanático. Você não é desse jeito. Começa com a crítica, começa com uma murmuração referente à pessoa, uma calúnia, ou uma ameaça. Se for desse jeito aí, não anda mais comigo não. Não é desse jeito que é ser crente, sabe? Começou com ameaças, com difamações. Foi um negócio planejado, foi um negócio consciente. Não foi de uma vez, mas foi algo planejado assim. E o fim de Caim, vocês sabem, foi uma condenação e uma separação de Deus. Essa foi a sentença de Caim. Escolhas diferentes. Eu disse para vocês no começo que eles eram irmãos. Sim ou não? Eles eram irmãos, assim como nós. Eles conheciam a palavra. Eles conheciam, através dos seus pais, a palavra. Sabe, ele tinha conhecimento de Deus através dos seus pais. Então eles conheciam, assim como nós conhecemos a palavra. Estamos sempre juntos aqui. Mas a diferença foi que um escolheu seguir aquilo que ele ouviu, a palavra de Deus, e o outro não. E diante de um culto que a gente diz que veio prestar, diante de Deus, diante do altar, um foi recebido e o outro não. Tudo o que ele fez, a canção, a adoração, a oração e a oferta foi recebido. E o outro,
a canção, a adoração, a oferta foi rejeitada. Queridos, nós temos Bíblia, nós temos igreja, nós temos púlpito, o seu altar. Um dia, as nossas obras, elas serão conhecidas. Escuta, conhecidas. E nós seremos julgados por causa das nossas obras. Tem um texto que está em Mateus 25, por gentileza. Mateus 25, 31 e 32. Eu quero ler e vocês colocar os olhos naquela tela ali, nas telas, e prestar muita atenção nesse texto de Mateus 25, 31 e 32. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, assim como um pastor de ovelhas aparta os bodes das ovelhas. As nossas obras, elas serão conhecidas. Nós seremos julgados. Porque, pastor, então eu vou ter que fazer. Eu não estou falando para você distribuir, dar esmola e distribuir cesta básica. Faça isso se quiser. Mas eu estou falando de uma obra que pode nos separar de Deus por resto da vida. Que é o nosso culto, o nosso jeito, a essência do cristianismo, sabe? Ser mais que uma religião, mais que um ato religioso. Isso daí chama a atenção de Deus e faz com que a gente sempre esteja próximo de Deus. Então o desafio, nesta manhã, com o tema aparência, lá fora as pessoas podem dizer, a casa favorita, estão reunidos lá, estão rezando lá, os crentes estão. Mas nem todos estão rezando, né? Nem todos estão aqui adorando a Deus. Deus vê o coração realmente. Então, encerrando, faça como Abel. Busque conhecer mais e mais do amor de Deus, da vontade de Deus que é perfeita. Busque conhecer isso. Faça a escolha certa. Se você vai ofertar, vai dizimar, faça isso, sabe, com sinceridade na sua alma, no seu coração, diante de Deus, e com certeza Ele não vai te lançar fora, assim como Caim foi lançado fora. Isso não é que ele se afastou de Deus, ele foi lançado fora. Deus falou, some daqui, não sei para onde você vai, cara, mas suma da minha presença. Quem me entende? Por gentileza, se você puder ficar de pé, pode acalmar aí, só quem puder. Pergunte para quem está ao teu lado se o pastor estava bravo. Não estou bravo. Mas agora, pergunte se ele entendeu essa palavra. Entendeu? Já. Você entendeu? Os corandins entenderam? Você entendeu, filho? Esse cabelo enrolado aí. Você entendeu? Glória a Deus. Hélio, você entendeu? Então que seja um desafio para nós nesse dia. A partir de hoje, um desafio. Vivemos a essência do cristianismo, a verdade, e praticarmos essa verdade. Porque de aparência, a gente tira 10. De semelhança assim, a gente tira 10. Mesmo com os nossos estilos e modelitos diferentes, lá fora os outros estão falando, eita, aquela igreja. Eita. E tem igrejas grandes assim também, que tira a nota 10 fácil. Mas se você, 10% dela é essência. 10%. E a gente já viveu isso. Nós já vivemos isso. Já tivemos uma igreja grande que você vai ver assim, 10% dela que está aí. E é os 10% que, na verdade, continuou caminhando comigo. Deus abençoe as vossas vidas. Eu espero que não seja uma semana como a semana que você passou, mas seja uma semana na essência. Que tudo aquilo que você fizer, faça consciente, sabendo que Deus está de olho em você, no coração. Coloque a mão no seu coração. Agradeça a Deus por essa palavra.